Sejam bem-vindos a mais um Vamos Conversar. Hoje com o tema Educação Financeira e Economia Criativa. Você está preocupado com a economia nesse tempo de pandemia? Tem medo do desemprego? Ou você, dono do próprio negócio, não sabe o que fazer diante de tantas incertezas? Como sobreviver tendo que pagar as despesas do dia a dia se o lucro caiu? Sobre isso, a gente vai conversar com Daniele Fernandes Rodrigues. Daniele é mestre em Economia Empresarial, professora da UF e palestrante em eventos empresariais. Nosso outro convidado para esse bate-papo é o vereador Igor Pereira, uma das principais vozes da Câmara Municipal de Campos nesse período de Covid-19. Daniele, segundo dados do mercado já publicados aí em diferentes veículos, a economia do Brasil deve encolher 7,4% em 2020 e 5 milhões de pessoas perderiam o emprego no último trimestre. Como é possível se planejar nesse cenário de crise com o comércio fechado e o desemprego em alta? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Igor e ao Luiz Mário pelo convite para esse bate-papo. Sem dúvida, o cenário que estamos vivendo é um cenário complexo, onde fica difícil um planejamento financeiro. Primeiro, pela escassez de entrada. Temos a falta de salário, falta de receita das empresas. Segundo, pela continuidade dos nossos gastos, das nossas despesas que não param. Então, continuamos com os compromissos financeiros assumidos, compromissos com fornecedores, com empregados. É o momento da gente fazer corte de custo, corte de despesas. E é interessante ressaltar que, às vezes, pequenas despesas fazem diferença. Eu costumo conversar com os alunos e fazer até algumas simulações. Às vezes, uma economia que você tem de um estacionamento que você paga diariamente, eu pego R$15 diários. Ao longo de uma semana eu consigo ali economizar R$75. Ao longo de um mês eu tenho uma economia de R$300. Se eu tenho uma aplicação para esse recurso ao longo de um tempo, eu tenho um retorno considerável. Então, pequenas despesas fazem diferença. Um outro ponto importante é em relação aos custos fixos. O custo fixo é algo nesse momento que a gente precisa pensar e reavaliar. O cenário é muito impreciso que vem pela frente. Então não é o momento de colocar recurso onde ele, naquele momento, não se faz tão necessário assim. Agora vamos conversar com o vereador Igor Pereira. E aí, vereador, de que forma o poder público pode, na sua visão, contribuir para amenizar os efeitos dessa crise e se preparar para o chamado novo normal? O mundo não será mais o mesmo. E Campos, que há 2 décadas sobrevive basicamente dos royalties, não fez o dever de casa. Faltou planejamento. Chegou a hora de o poder público se voltar para setores essenciais. E essa pandemia veio para nos deixar este recado. O primeiro desses setores que precisam de mais apoio é a agricultura. Temos que garantir alimento para todos, porque pessoas estão passando necessidade. E o campo é o melhor caminho. Em segundo lugar, precisa haver mais facilidade para os empresários, sobretudo os pequenos empresários, que são as pessoas que trabalham por conta própria e movimentam a nossa economia, além de estender o prazo para o pagamento de tributos. Um terceiro caminho é investir ainda mais em tecnologia e inovação. O mundo mudou e não existem mais empresas grandes e empresas pequenas. Agora temos as empresas que se adaptam, as que não se adaptam. Quem não se adaptar à nova realidade tem menos chance de sobreviver. E o poder público tem um compromisso de apoiar as pessoas para gerar emprego e renda na nossa cidade. Daniele, e como será esse novo normal? Quais os setores, na sua opinião, que devem responder melhor à retomada da economia? Existem nesse momento situações que nós estamos vivenciando que vieram para ficar e só tendem a crescer. A primeira delas é tudo que envolve tecnologia digital, ou seja, o que conecta as pessoas. A gente tem aí um exemplo das plataformas digitais. A Zoom, por exemplo, teve um crescimento de 1.123% no seu lucro. Uma outra coisa que poderíamos citar é toda a parte de delivery. Então, provamos, gostamos e isso também, cada vez mais, a gente observa um crescimento. É só a gente apanhar os números do crescimento do e-commerce, né? Como teve um crescimento nesse período. Um terceiro item que a gente pode comentar é com relação ao home office.
Se o home office não era lei no passado, agora ele se tornou uma obrigação. As empresas estão se adaptando porque viram que isso é possível, né? Como isso transformou as nossas vidas. Um outro elemento que poderíamos citar talvez fosse parceria. Aquele que antes nós vimos como um concorrente, agora precisamos ver como um parceiro. É o momento de unir forças. E um item que eu considero sempre importante, principalmente em períodos de crise, é a questão da criatividade e inovação. Uma frase que eu gosto muito é: tire o S da crise e crie. Então eu acho que o momento é da gente criar novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes, novas oportunidades e com certeza novos negócios, como a gente tem visto surgir a todo momento. Vereador Igor Pereira, é possível falar em parcerias nesse momento? Com o lucro das empresas diminuindo, não seria incoerente? Se o bolo já está pequeno, ainda vai ter que dividir? Luiz, parece ruim, mas o mundo está nos mostrando que esse é o caminho. Quem antes era visto como concorrente, agora tem que ser visto como parceiro. É a economia colaborativa. As empresas de Campos precisam trabalhar unidas. O poder público precisa se voltar mais para as empresas locais, comprar mais das empresas locais. Não faz sentido comprar fora o que pode ser comprado aqui. Mas para isso, a prefeitura precisa dialogar melhor com os setores produtivos, qualificar os pequenos fornecedores, valorizar mais o homem do campo e o ceramista da Baixada, o pescador do Farol. Juntos, vamos conseguir atravessar essa crise e sair mais fortes. Vamos fazer esse bolo crescer. E podem contar com o meu apoio, mobilizando também os vereadores na Câmara Municipal. Minha gente, o assunto rende muito, mas o Vamos Conversar, infelizmente, fica por aqui. Se você gostou, mande seu recado pelas nossas redes sociais, mande também suas sugestões de temas. E até a próxima.